Hoje, dia 4, começa oficialmente a Expert 2019. Gente, recebi um convite do pessoal da XP, vou estar por lá. Se você quiser me acompanhar, me segue lá no Instagram, que eu vou estar fazendo muitos stories, também vou palestrar, também vou estar lá nos stands, encontrando vocês, enfim, vou compartilhar os bastidores. E o vídeo de hoje, gente, na verdade, ele é um pouquinho filosófico. Por quê? Eu tenho percebido uma grande onda de pessoas vindo na Bolsa de Valores e que aparentemente, não sei se vão durar muito, mas não quero ser pessimista, gente. Eu espero realmente estar aqui nos próximos anos para poder ajudar essas pessoas. E aí é por isso que eu quero falar sobre as características de um bom investidor no nosso mercado. Muita gente fala, Bea, você já fez alguns vídeos parecidos com isso, mas calma, gente, hoje eu vou trazer alguns exemplos, quero realmente bater um papo com vocês, até mesmo para talvez, se você acha que tem uma pessoa que precisa ser alertada a respeito disso, você vai lá e compartilha esse vídeo também, beleza? Bom, gente, vamos lá. A gente sabe que um bom investidor não é simplesmente o cara que acerta o tempo todo, que consegue rentabilidade positiva todo mês, que consegue aí uma alta rentabilidade no mercado. Um bom investidor é aquele que tem consistência, como o nosso querido Warren Buffett, por exemplo, que pelo menos há umas 2, 3 décadas aí, ele consegue ter uma performance da sua carteira aí de aproximadamente 20% ao ano. E por mais que muitos devam estar pensando, poxa, mas 20% parece pouco, Bea, porque chegou metade do ano, a minha carteira já tá rendendo aí, sei lá, 15%. Pois é, gente, mas imagina que em 2 ou 3 décadas nós tivemos vários altos e baixos no nosso mercado e ainda assim ele conseguiu manter esta média, que é muito boa assim. Você imagina que talvez em anos que a nossa Bolsa de Valores estava a 40 mil pontos, como as pessoas conseguiram rentabilizar a sua carteira quando a bolsa só está caindo, por exemplo. Então, um bom investidor é aquele que consegue ter consistência nos seus resultados, principalmente pensando no longo prazo. E aí eu quero falar sobre 3 características que eu considero bem importantes e que você precisa realmente olhar para si e avaliar se você já tem isso em você, se você já está no caminho para ser um bom investidor ou não. A primeira característica, ela até é a mais fácil ou a mais simples da gente conseguir, que nada mais é do que o conhecimento técnico. Hoje nós temos diversos canais no YouTube, nós temos vários materiais gratuitos ou pagos, nós temos cursos que inclusive o meu sempre deixo aqui na descrição também, mas adquirir conhecimento técnico, adquirir algum conhecimento sobre alguma análise, seja fundamentalista, seja de análise gráfica, qualquer coisa nesse sentido hoje é muito fácil. Você tem conteúdo aí para dar com pau na internet, gente. E essa é uma característica que qualquer investidor precisa ter. Precisa saber muito bem sobre alguma técnica de investimento. E aqui eu quero fazer uma ponderação. Não quero dizer que exista alguma técnica melhor do que a outra, porque a melhor, eu sempre digo, é aquela que funciona para você, que te deixa confortável para deitar no travesseiro e dormir sem ficar esquentando a cabeça aí com as suas ações que estão rolando lá no mercado. Então, seja lá técnica fundamentalista, seja fazendo valuation, por exemplo, que é quando você realmente quer chegar ao preço justo de uma ação ou algo nesse sentido, não interessa. Escolha uma técnica inicialmente, estude bem ela, até você pensar assim, caramba, acho que sei tudo. E quando você achar que você sabe tudo, aí calma que você vai ter que estudar muito mais, porque a gente nunca vai ter todas as respostas para as nossas dúvidas. Mas eu acho que realmente começar escolhendo uma técnica e estudando muito bem ela é a primeira característica que um bom investidor deve ter. A segunda característica, gente, é realmente ter a mente aberta, e eu acho que as pessoas não falam muito nisso, e eu realmente quero bater nessa tecla. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela começa estudando algum tipo de análise e ela se fecha para o resto do mundo, ignorando que existem outras coisas que podem funcionar no mercado e que toda regra tem a sua exceção. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não invisto em ações preferenciais, mas nem se colocarem uma arma na minha cabeça, porque eu só compro ordinária. Mas toda regra tem a sua exceção. Então a gente não pode simplesmente se fechar para o resto do mundo. Até porque quando a gente faz isso, muitas vezes nós deixamos algumas excelentes oportunidades
passarem, ou até mesmo a gente esquece de olhar uma situação e entender que ela pode ter vários pontos de vista diferentes e que você vai ter que avaliar todos eles para tomar a sua decisão de investimento. Sabe por que eu tô falando isso? Por quê? E aí eu não tô falando que eu tô certo ou que eu tô errada. Muitas pessoas vieram me questionar falando sobre B3. Do Bea, por que você está investindo em B3? E se quebrarem o monopólio dela no Brasil, você não acha que você vai perder muito dinheiro com ela? E eu digo, calma, gente, desde quando quebrar o monopólio é algo ruim? Desde quando ter a concorrência é algo ruim? A concorrência para as empresas faz com que, na maioria das vezes, elas se mexam para tentar melhorar. Salvo alguns casos, como foi o caso de Cielo, que parece que ela acabou dormindo um pouco no ponto, muitas vezes algumas empresas têm a sua concorrência quebrada e elas conseguem sim melhorar e continuar evoluindo. E ainda que nós tenhamos outras bolsas de valores aqui no Brasil, isso é muito bom, gente. Isso quer dizer que mais pessoas estão entrando no mercado e tem demanda para isso. E não é porque você está investindo hoje apenas na B3 que te impede de você investir tanto nela como outra bolsa de valores. Isso acontece no mercado americano, em vários mercados lá fora, onde tem várias bolsas e o mesmo investidor pode investir nelas também. Então nós precisamos aprender a enxergar alguns outros pontos diferentes e não simplesmente olhar pelo lado que às vezes parece o mais básico. Quebrou um monopólio é ruim, é concorrência. A concorrência muitas vezes é boa, muitas vezes a concorrência vai fazer ela se mexer um pouquinho mais. E outro ponto que a gente tem que pensar é justamente, poxa, nós demoramos aí, sei lá, 30, 40, 50 anos para ter 1 milhão de investidores na bolsa. Em quanto tempo será que uma nova bolsa consegue ter isso de investidores também? Em menos tempo, provavelmente? Sim, eu concordo, mas não necessariamente porque você está em uma que você não vai estar na outra. Então, muitas vezes as pessoas se fecham para algum raciocínio, alguma linha de raciocínio e esquecem de enxergar o resto da coisa. Eu posso estar errada lá na frente? Posso, mas eu avaliei todos os cenários antes de tomar a minha decisão. E isso é muito importante que o investidor tenha para que ele não seja pego de surpresa lá na frente. Porque quando você consegue avaliar todos esses cenários, você simplesmente consegue mensurar o seu risco de uma maneira boa ou de uma maneira melhor. Porque sim, conseguir mensurar risco e assumir apenas o risco que você aceita, essa é uma outra característica fundamental para um bom investidor. E a última característica, gente, nós vamos partir para o ponto psicológico da coisa, porque muita gente fala, ai, Bea, de novo essa história de psicológico. Gente, de novo, juro por Deus, de novo, porque o mercado pode ser um marzão para várias pessoas, pode ser um mar aberto gigantesco, só que para algumas é apenas uma ondinha e ela simplesmente surfa uma onda, cai da crista da onda direto para uma crise onde a nossa bolsa está embaixo, ela não sobrevive por não saber o que está fazendo. E eu tenho visto muitas pessoas entrando na bolsa de valores justamente meio que se caminhando para isso, para surfar apenas uma onda e não aproveitar todo o mar gigantesco que nós temos, que é a nossa bolsa de valores. Enfim, até me senti um pouco filosófica agora nesse momento, mas é justamente isso que eu entendo. Muitas pessoas estão vindo bem eufóricas, elas estão vindo sem entender quais são as emoções que elas devem dosar ou aprender a lidar, e aí no fim das contas, nessa fase que a bolsa de valores ela só sobe, tá todo mundo comemorando, super eufórico com bolsa a 100 mil pontos, mas esquece que pode ser sim que a bolsa caia e venha valer novamente, quem sabe um dia, sei lá, 50 mil pontos, 40 mil pontos, como isso já aconteceu. E aí a pessoa vai fazer o quê? Vai se lamentar? É justamente isso que não pode acontecer, e eu demorei vários anos para entender isso, que eu não deveria ficar ansiosa quando a bolsa está a 40 mil pontos e muito menos eufórica quando está a 100 mil pontos. Porque o que acontece? O próprio Warren Buffett já falou isso diversas vezes. Não adianta você ter a melhor técnica da vida se na hora que você precisa você não consegue executar toda aquela técnica que você aprendeu. No fim das contas, gente, nós precisamos entender o que nós vamos fazer neste mercado. Nós vamos realmente fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista, nós vamos fazer valuation, nós vamos entender que será isso que vai embasar as nossas escolhas e não simplesmente o sentimento, porque eu vejo muitas pessoas, todo mundo feliz agora, todo mundo comemorando, todo mundo que, sei lá, começou a investir faz 3, 4, 5 meses e já tá aí com rentabilidade, sei lá, melhor do que muita gente que tá há muitos anos no mercado, mas aí é só um recado e não é pra agora, é um recado mesmo, gente.
Quando a bolsa está em alta, todo santo ajuda. Quando a bolsa cai, eu realmente quero ver quem vai conseguir permanecer na crista da onda ou pelo menos pronto para surfar várias outras ondas. Muitas pessoas nunca passaram por um mercado de baixa para saber exatamente como é, quais os sentimentos que despertam, quais os cuidados que nós temos que ter. Porque uma coisa é a gente saber na teoria que a gente tem que comprar barato e vender caro. Outra coisa é você realmente conseguir colocar isso em prática quando o bicho aperta pra gente, mas eu espero, como eu falei ainda no início do vídeo, estar aqui quando nós tivermos aí alguns próximos anos de crise ou pelo menos alguns anos de baixa, porque infelizmente isso é algo que muito provavelmente vai acontecer e nós vamos passar por isso se você se mantiver vivo até lá. Beleza, minha gente? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que mais pessoas precisam realmente entender quão importantes são essas características para elas sobreviver na Bolsa de Valores, compartilhe esse vídeo, já deixa o seu like também, se inscreva no canal e eu sigo com vocês lá no Instagram, gente, conversando com vocês pelos stories, me acompanhem lá e eu vejo vocês numa próxima.